Compartilhando Água. Este foi o tema do 8º Fórum Mundial da Água, realizado em Brasília. O tema resume boa parte dos problemas enfrentados na gestão da água. Ter água é só o primeiro passo. Hoje, o mundo discute como dividi-la. A Pastoral da Terra registra que de 2011 a 2015, os conflitos por água no Brasil passaram de 69 para 172. 40% da água consumida no planeta vem de lagos e rios compartilhados entre países. Essas são só algumas das situações que precisam ser reguladas para que nosso futuro não se pareça com distopias de cinema. E o Ponto de Vista vai conversar sobre isso com Carlos Saito, professor titular do Centro de Desenvolvimento Sustentável e do Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Professor, a gente está falando em compartilhamento, mas na verdade a gente só ouve falar de conflito. Conflito no campo entre empresas e pequenos proprietários, conflitos nas cidades, entre periferia e centro. O compartilhamento da água hoje é um problema no mundo? Eu acho que a escolha do tema foi bastante feliz dentro do Fórum Mundial. E quando a gente pensa em compartilhamento, acho que a gente tem diferentes abordagens para a mesma expressão, né? Por exemplo, compartilhando águas pode ser entre países diferentes, que têm recursos que pertencem aos dois lados. Mas você também pode pensar em outras questões. O próprio projeto de transposição do Rio São Francisco e outras iniciativas semelhantes mundo afora de transposição de bacias também significa, em uma certa medida, compartilhar recursos hídricos de uma bacia para uma outra bacia que está mais carente de água. Também se pode pensar em compartilhamento de água do ponto de vista da sociedade. E quando você mencionou na abertura, né, a quantidade de conflitos em torno da temática da água que a Pastoral da Terra inventariou, é uma expressão do quê? Do não atendimento do direito humano à água. Ou seja, todos deveriam ter direito à água que existe em abundância no nosso planeta. Então, compartilhar esse direito de acesso também faz parte desse ideário. E muitas vezes isso não acontece por desconhecimento, por um olhar muito próprio aos seus interesses. A gente tem registros de conflitos, não entre países, por exemplo, mas às vezes dentro de um mesmo curso d'água, dentro de uma microbacia, em que um produtor rural, num período de estiagem, resolve fazer o quê? Um barramento para segurar a água, e ele pensa assim, eu vou poder usar essa água para irrigar a minha plantação. E ele esquece que se ele fizer isso, o fazendeiro, o proprietário rural, rio abaixo, vai ficar sem água. Então, pensar nessa questão da água de forma mais sistêmica, global, no seu conjunto, faz parte da ideia de compartilhar águas. Quer dizer, isso não tem a ver com a escassez, que a gente passa por um momento em que se percebeu que a água pode ser escassa. Não tem necessariamente a ver com escassez, é uma coisa que pode ser ancestral do homem. Eu acho que deve passar por questão de valores, pela compreensão do mecanismo de funcionamento dos processos ecológicos na natureza, o quanto a intervenção, uma ação humana pode interferir nesses processos e prejudicar não apenas o equilíbrio do ecossistema, mas também o ser humano próximo. Agora, a gente tem diversos níveis, eu acho que o único jeito é a gente falar de cada um deles, né? Quando a gente passou por algumas grandes cidades passando por racionamento, não só grandes, algumas pequenas também.
Um dos primeiros conflitos em racionamento urbano é quando, em todas as grandes cidades, a gente viu isso acontecer. Elas reclamavam que os centros das cidades, os lugares onde moravam as populações com maior poder aquisitivo, recebiam água, tinham mais água, tinham menos racionamento e as periferias menos. Isso ocorre, professor, porque é uma questão do sistema de abastecimento que é mais precário nas periferias ou por uma... Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que passa por escolhas. Aqui em Brasília, você tem um sistema de racionamento em rodízio estabelecido que pega todas as regiões administrativas. Então, inclusive, Plano Piloto, Lago Sul, que são regiões consideradas mais nobres na cidade, também passam pelo mesmo circuito de racionamento. Então, teoricamente, esse programa de racionamento seria mais democrático. É diferente de algumas cidades que têm claras denúncias de que as áreas centrais e os bairros mais privilegiados não sofrem o corte, ao passo que as áreas periféricas sofrem do corte. No entanto, se a gente for pensar, o problema é muito maior. Por quê? Qual é o significado de um racionamento em que você fique 1 ou 2 dias sem água? Aquelas parcela da população que é mais bem remunerada, né, tem uma renda maior, o que acontece? Ela pode instalar caixas d'água, sistemas de armazenamento adicionais e conseguem passar pelo dia de racionamento sem problema nenhum. As pessoas que vivem nas regiões mais pobres e elas mesmas têm uma renda mais baixa, elas muitas vezes não conseguem ter uma caixa d'água grande capaz de armazenar água para vencer um dia ou 2 de racionamento. Então, o racionamento impacta, com certeza, essas pessoas e não as pessoas economicamente mais privilegiadas. Agora, como é que o administrador público encara numa grande cidade que tenha uma zona industrial? Você tem uma atividade econômica que a gente sabe que quando você afeta a atividade econômica de uma cidade, você pode afetar gravemente a vida de todo mundo, né? Afeta empregos, um racionamento que se estenda por muito tempo, né? É uma escolha, a indústria e uma zona que você tem um cinturão verde muito grande, é uma escolha muito difícil, né? Eles usam muita água. Sim. Né? Essa escolha, em primeiro lugar, vem a população, mas como é que se faz essa escolha? Como é que se gere essa escolha? Normalmente, eu acho que essa escolha não é bem gerida, porque como os sistemas não são separados, é uma rede só, né? O que se observou, por exemplo, aqui em Brasília? Quando você fecha, né, o acesso à água numa determinada região, afeta as áreas domésticas, né, as residências, e afeta o setor econômico. E em outras cidades também, no Rio de Janeiro, em São Paulo, você tem atividades do setor industrial e do setor comercial que estão ligadas na mesma rede que abastecem as casas. Inclusive, quando tivemos a crise hídrica, né, na região sudeste, alguns anos atrás, começou-se uma discussão no setor produtivo de, bom, precisamos fazer uma escolha, né, em termos locacionais, de onde estrategicamente as indústrias devem ser instaladas para não ficarem no final da rede de distribuição de água. Quer dizer, a ideia é só escapar do racionamento, como qualquer... Hoje, se a gente quisesse, né, dizer assim, vamos priorizar apenas o abastecimento doméstico e vamos
colocar em segundo plano o setor produtivo, a gente não conseguiria. Agora, em termos legais, em termos ideais, eu acho que legais mesmo, qual deve ser a prioridade? Na lei, né, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, diz que o abastecimento humano e a dessedentação de animais em situação de crise é prioridade. Isso está na lei. Agora, professor, a gente foi ao Fórum Mundial e encontrou ali uma imensa quantidade de pessoas, de cidadãos como qualquer um de nós, participantes de comitês de bacias. Como é que funciona o comitê de bacia com relação a essa questão da decisão sobre o uso da água? Eles funcionam só, sobre comitês de bacias mesmo? É só sobre a água que vai para diversas cidades? Eles têm alguma atuação nas grandes cidades? Qual a importância desses comitês? Os comitês, eles foram instituídos pela 9433, sempre, né, se considerou como um avanço do ponto de vista da participação no processo decisório de gestão de águas. Você vem de um processo histórico em que a questão da água era prioritariamente da área de eletricidades. Depois se reconheceu os usos múltiplos da água para atender a diversas finalidades, e o comitê de bacia seria a forma de você promover a participação social e o debate de diferentes atores sobre os diferentes interesses em torno da água. Porém, um dos, talvez, pecados que a gente tem tido nesse processo de gestão é que os comitês de bacia têm olhado muito para a questão do quê? Da outorga, né, ou autorização para retirada, uso, captação de água, e também uma discussão sobre cobrança pelo uso da água. Mas o que acontece? Pegando a ideia de bacia hidrográfica como um território de gestão, você tem que olhar outras atividades, por exemplo, licenciamento de atividades produtivas dentro de uma bacia hidrográfica. O que aconteceu no Brasil? 2003, se eu não me engano, tivemos o acidente de Cataguases, que foi o rompimento, né, de uma barragem de rejeitos em Minas e que contaminou o Rio Pomba e dali o Paraíba do Sul. Naquela época, nós já apontamos a possibilidade de que esse tipo de acidente poderia se repetir e que os comitês de bacia, os gestores na área de recursos hídricos estavam, de uma certa forma, despreparados para enfrentar esse tipo de possibilidade. A gente viu acontecer de novo no Rio Doce. O acidente de Cataguases aconteceu na área do Comitê de Bacia do Paraíba do Sul, que é um dos comitês mais bem estruturados no país. Então, por que esse tipo de acidente não pode ser evitado? Porque os comitês de bacia, historicamente, têm se debruçado para a questão para dentro do rio, para dentro do corpo d'água, e não olhando para o lado de fora, que são as coisas que podem efetivamente afetar a qualidade e a quantidade da água. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco falando disso. O Ponto de Vista está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre compartilhamento de água com o professor da Universidade de Brasília, Carlos Saito. Professor, como é que se deve dar ou como se dá o compartilhamento de água na agricultura e a população? Na verdade, quando a gente fala desse assunto, tem que levar em consideração a ideia de que existem múltiplos usos
que todos eles devem ser levados em consideração e, por conta disso, no caso do setor agrícola, deve-se pensar o uso que ela faz da água, um uso consultivo de retirada de volumes de água dos corpos d'água, de forma responsável. Então, o que acontece? Nós tivemos um trabalho na Bahia, por exemplo, com o Comitê do Paraguaçu. Depois de mapear toda a composição do Comitê de Bacia, a gente constatou que a maioria, né, ou os municípios que detinham maior quantidade de representantes dentro do Comitê de Bacia eram os municípios do Alto Paraguaçu, que era a região que tinha grandes irrigantes. E você tinha vários municípios nos trechos médio e baixo do curso do rio que estavam subrepresentados ou sem absolutamente nenhuma representação. Isso significa, ou significou na nossa interpretação, que havia, na verdade, um contexto de forte interesse geopolítico em que as decisões dos interesses do setor agrícola poderiam ser colocados acima dos interesses dos demais setores. E o debate encaminhado, inclusive para a reformulação do Estatuto, porque nada foi feito de forma ilegal, mas que deveria ter um critério adicional de representação geográfica proporcional para que os diferentes trechos da bacia estivessem representados. Porque poderia haver uma retirada de água maior no alto e quem está abaixo do rio ficar sem água. Agora, além disso, o que tem sido desenvolvido é todo um esforço para promover a alfabetização científica, um processo de educação ambiental para maior conhecimento de todos os usuários da bacia sobre tecnologias poupadoras de água. Pois é, porque a agricultura é acusada de ser uma grande consumidora de água e também de poluir a água. Quer dizer, ela devolve uma água sem ser tratada, né? E tem como resolver esse problema? Tem como usar menos água e tratar a água antes de devolver para os rios? Sim, aqui no Distrito Federal mesmo, no entorno, temos várias experiências de produtores rurais utilizando ou modificando suas tecnologias de irrigação para fazer de forma gotejada. Ou seja, você tem tubulações pequenas, finas, que vão largar a água junto às raízes das plantas e não fazer uma irrigação por aspersão que desperdiça muita água, molha onde não precisa, além disso perde água por evaporação. Então são tecnologias que podem vir a diminuir a quantidade de água utilizada e, consequentemente, disponibilizar um volume maior para outros usos. Assim como, se você fizer formas de plantio orgânico, né, a de agricultura mais amigável do ponto de vista ambiental, você pode diminuir a poluição. Porque o Brasil, sempre as pessoas, vulgarmente se fala que o Brasil não usa a irrigação, o Brasil usa pouco mesmo, né? 3% da agricultura brasileira é irrigada. Mas, quer dizer, a irrigação pode custar muito caro em termos de água e pode também não custar. A irrigação, normalmente, o setor agrícola é responsável, né, na média, por em torno de 70% do consumo geral de água, né? E dependendo do setor ou do tipo de cultivo, você tem um consumo maior de água. Risicultura, produção de arroz, é um tipo de cultivo que no sul do Brasil, por exemplo, se faz muito consumo de água, dos corpos d'água. Isso, obviamente, tem impactos e muitas vezes não são autorizados, mas é feito assim mesmo. A gente tem visto alguns rios que praticamente perdem a vocação natural. A gente viu aqui o Araguaia, que é um rio
tradicionalmente usado para o turismo, muito usado para pesca, que foi um rio que diminuiu de tamanho, foi descaracterizado, porque é uma água, grande parte da água retirada para a agricultura. Como é que o senhor vê essa questão? Houve um erro no compartilhamento dessa água? Quer dizer, não um caso específico, mas num caso hipotético que fosse igual a esse. Bom, todo o processo de outorga, de autorização de retirada de água, deveria levar em consideração a disponibilidade de água e o conjunto das demandas para você negociar quais são os diferentes setores que necessitam de água. E para isso você precisa do quê? De um monitoramento, de um controle, uma medição de vazão, de estações, fluviométricas e pluviométricas. E, felizmente, nós hoje já conseguimos tornar muitos desses dados de domínio de acesso público, mas a gente precisa garantir que esse sistema de monitoramento, as estações, continuem operando. E muitas vezes, em períodos de crise econômica, estações de medição que estão na mão de estados acabam sendo fechadas. A gente tem tido recentemente conflitos entre populações ou pequenos produtores e grandes empresas, sejam elas de envasamento de água, seja de grandes empresas agrícolas. Como é que se resolve essa questão? Também é uma questão de controle do consumo? Veja bem, eu acho que uma das coisas que a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos preconiza, e o Comitê de Bacia seria uma instância para isso, é a questão da negociação em torno dos conflitos. Então, para que haja negociação, em primeiro lugar, é preciso que as partes estejam bem informadas. E, obviamente, na realidade brasileira, a gente tende a ter uma situação desigual nesse quesito, porque, obviamente, os setores produtivos têm profissionais com um grande nível de conhecimento, eles podem contratar especialistas e muitas vezes populações afetadas, populações de ribeirinhos, pequenos agricultores, do setor da agricultura familiar, ou mesmo a sociedade civil na forma dos usuários, consumidores de água para abastecimento de pequenas comunidades, não tem esse preparo do ponto de vista do conhecimento de especialistas e muitas vezes o diálogo se torna desigual. Então, uma das coisas que nós precisamos investir é numa elevação do nível educacional de forma ampla. Segundo, precisamos construir estratégias em que a negociação se dê de forma clara e não seja objeto de pressão e intervenção de forças políticas ou econômicas. Professora, eu falei no começo de distopias de cinema, eu lembrei de Mad Max, na verdade, quando a gente fala de conflitos internacionais. E aí na nossa cabeça tá, eles querem vir aqui roubar a água da Amazônia. Eu não sei direito como é que a gente pensa isso, né? Porque eu não sei como é que roubariam, né? Caminhão saindo da Amazônia com água, eu não sei. Mas existem conflitos aí entre países que compartilham água sem compartilhar, né? Como é que isso se dá e como é que se resolve? Historicamente, a gente já viveu vários conflitos. A construção da usina de Itaipu participou de alguns episódios de conflitos na fronteira, porque a Argentina, por exemplo, naquela época se sentia em situação desfavorável, podendo ser prejudicada pela construção. E teve vários encontros, estudos, processos de negociação que permitiu que fosse feito um acordo que atendesse aos interesses da construção da Itaipu Binacional e que também pudesse manter os interesses argentinos, da usina de Corpus Christi, etc. Outras vezes, você tem situações que não estão ligadas
exatamente ao barramento, à construção de usinas hidrelétricas, mas que tem a ver com contaminação de rios ou modificação da vazão e o prejuízo de uma outra parte. O Brasil, por exemplo, tem uma situação ambígua nesse quesito, porque na bacia do Paraguai, Paraná, ele tem uma situação geopolítica privilegiada de estar nas cabeceiras, ao passo que na bacia amazônica ele está numa situação teoricamente desfavorável por estar a jusante, né, nas partes baixas do rio. Então, do ponto de vista dos interesses do nosso país, seria maravilhoso se todos cuidassem muito bem das águas nas cabeceiras do Amazonas, para que o rio Amazonas continuasse muito bem, obrigado. Mas a gente deveria ter a mesma responsabilidade com relação ao Paraná, Paraguai. E nós, nesse 8º Fórum, vivemos um momento que para muitos foi uma alegria grande ver a celebração do acordo trinacional Brasil-Bolívia-Paraguai em torno do Pantanal. Então, isso representa o reconhecimento, né, da responsabilidade que temos junto aos demais países, do ponto de vista brasileiro. O que nós precisamos garantir é que as ações dali para frente continuem ocorrendo, para que efetivamente se cumpra ações que no território brasileiro não venham a impactar os demais países e a gente possa planejar e construir uma cultura de compartilhamento das águas numa região de fronteira. No Brasil, com o Uruguai, lá no sul, na Lagoa Mirim, também a gente tem uma situação diferente. A gente tem na Lagoa Mirim a fronteira traçada. Então, em algum lugar da lagoa que, aos olhos das pessoas que caminham nas margens, não vai ser possível definir aonde fica o divisor dos dois países, a divisa, né, a fronteira dos dois países, existe a necessidade do quê? De um compartilhamento daquelas águas, com diferentes interesses. Quando o setor de celulose, né, avançou no Cone Sul para a expansão da silvicultura, obviamente, do ponto de vista do Uruguai, existia um interesse para que a Lagoa Mirim se tornasse navegável para grandes embarcações, eles pudessem escoar a produção do setor de celulose via o porto de Rio Grande. E, do ponto de vista brasileiro, para alguns locais, isso representava uma oportunidade de crescimento econômico, mas você teria que olhar também o lado ambiental. Qual é o impacto que isso gera para o ecossistema, com baixios, pontais, o risco de espalhamento do mexilhão dourado que nós identificamos, e reconhecer também que uma hidrovia nos dias de hoje é pensado de uma forma completamente diferente de uma hidrovia, de um canal de comunicação que interligava populações ribeirinhas nos dois países no início do outro século. É uma questão de escala. Muito obrigada, professor. Nós conversamos com o professor Carlos Saito sobre compartilhamento de água. Você pode rever este e outros programas na nossa página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.